Vereador Hervásio, o senhor reconhecidamente foi um dos opositores do atual governador, quando esse era prefeito de João Pessoa, que mais cavou denúncias, que mais formulou denúncias, que mais fundamentou denúncias contra o então gestor, né? Em várias áreas. O senhor combateu a atual secretária de Saúde, Rosiana Meira, sistematicamente. O senhor denunciou fraude em licitações. O senhor, em outras palavras, o senhor no plenário aqui dessa casa, o senhor questionou a honestidade, né, do gestor Ricardo Coutinho ao denunciar desmandos e indícios de corrupção. Como hoje o senhor se explica perante a conjuntura, né, política, o senhor está ingressando, está em vias de ingressar na bancada de sustentação do atual governador? Olha, em primeiro caso, eu devo dizer que pode não ser verdadeira uma premissa de que eu estou prestes a ingressar. Essa decisão eu não publicizei, eu não confidenciei absolutamente ninguém. O que fiz até agora foi apenas consultas aos meus parentes, aos meus amigos, ao senador Cícero e aos prefeitos que votaram em mim, a minha família, obviamente, a respeito de uma especulação da imprensa e sobre um fato, que hoje é praticamente fato, porque já foi assumido publicamente pelo governador Ricardo Coutinho. Me telefonava o deputado Manuel do Gério. E aí eu fico numa condição extremamente desconfortável para decidir. Se eu agir da forma que você está interpretando, decidir assumir o mandato da Assembleia, eu assumirei com a fragilidade que o cargo impõe. Titular de mandato eu sou na Câmara. Se eu decidir ir para a Assembleia, eu tenho a consciência plena de que irei na condição de suplente, onde reiteradas vezes o governador tem dito que nenhum secretário tem estabilidade, e até redundância assim dizer, porque nós sabemos que nenhum secretário tem estabilidade. Tanto o governador pode demitir, quanto o próprio secretário, no caso do deputado, pode entregar o cargo também, e eu ficarei em maus lençóis, o destino eu entrego nas mãos de Deus e irei me decidir no momento oportuno. Quanto à sua pergunta, ela é extremamente importante para que eu diga o seguinte: eu cumpri com o meu papel, eu não me arrependo de absolutamente nada. Do mesmo jeito que eu bati no prefeito Ricardo Coutinho, ele também bateu em mim. Foram balas trocadas. Eu sou católico, praticante, e lhe confesso, Décio, que imaginava e como imaginava que no meu coração não existia espaço para o perdão. Não existia. E eu tiro uma lição de toda essa história, independente de eu assumir a Assembleia ou não, que pode, obviamente, acontecer. Mas aí, eu hoje, até, e não há como pensar o contrário, eu fui conversar com o governador Ricardo Coutinho, meu desafeto a quem nós sequer nos cumprimentávamos. Se existia nos encontrávamos numa solenidade, tanto eu o evitava, quanto ele me evitava. Era uma coisa recíproca. E aí, de repente, é um chamamento, e um chamamento de ordem pública. Eu devo dizer que eu não fui bater as portas do Palácio da Redenção. Eu não fui de joelhos pedir ao governador Ricardo Coutinho para, pelo amor de Deus, assumir um mandato na Assembleia. E essa conversa nós tivemos por mais de 2 horas, uma conversa muito madura, uma conversa onde nós pudéssemos conversar a respeito. E é bom que se lembrem também de que nos meus pronunciamentos aqui na Câmara Municipal e em portais e em jornais está tudo registrado. Eu dizia que no passado, não muito distante, eu já fui amigo e muito amigo de Ricardo Coutinho aqui na Câmara Municipal. Foi Ricardo Coutinho que foi o primeiro parlamentar a me dar apoio quando decidi disputar a presidência da Câmara. Foi Ricardo Coutinho o primeiro parlamentar, superando até os da minha bancada, com quem eu tinha uma amizade muito forte, no caso, Rui Carneiro, Domiciano e Trócoli Júnior, a me declarar apoio para um processo de reeleição, quando ele fazia uma oposição ferrenha ao prefeito Cícero Lucena. Então isso também não pode se desconsiderar, que dá para rir, dá para chorar. O que é fato hoje é que eu recebi um chamamento de forma pública e que, com a minha humildade, a humildade que eu tenho, que vou levar à sepultura, fui ao Palácio da Redenção, sem ser às escondidas, que eu poderia me encontrar com o governador em um hotel, trancado na Igreja de Santana,
mas eu fui me dirigindo a pé aqui da Câmara até o Palácio, sem me esconder de nada, porque eu jamais me arrependi de qualquer ato que eu tenha praticado na minha vida. Fui de cabeça erguida, estou de cabeça erguida, tomarei a decisão que julgar correta de cabeça erguida, ouvindo aos meus amigos e, como bem disse o meu irmão Odon, essa decisão eu não posso chegar e abdicar. Eu não vou transferir essa responsabilidade a um amigo, a um parente, a um correligionário. Essa responsabilidade é minha e, como tal, eu vou decidir. 90% é minha, 10% dos meus amigos, dos meus eleitores, dos meus familiares. Por falar em familiar, aquela ação que o seu irmão, Odon Bezerra, presidente da OAB, ingressou na justiça, cuja sentença o juiz diz que há indícios de fraude nas licitações do terminal rodoviário de passageiros e que o seu irmão entrou, né, provocado pelo senhor. Aquela sentença está errada ou o senhor mudou de opinião no que se refere ao gestor Ricardo Coutinho? A mim, como parlamentar, eu cumpri com o meu papel. O poder de julgar nem é meu nem é seu. O poder de julgar cabe à justiça. A mim, enquanto cidadão e enquanto parlamentar, cabe levantar documentos e encaminhar documentos. A decisão é da justiça, a qual eu, lógico, se não concordar, recorro. Aí é uma prerrogativa minha. Mas ao julgamento não me cabe fazer até porque eu não tenho o poder de decidir. O que eu tinha que fazer, eu fiz e não me arrependo. O senhor acredita numa composição do PSB com o PSDB para 2012, João Pessoa, e nessa composição o senhor aceitaria ser o vice de Luciano Agra? Olha, eu estaria sendo hipócrita e mentiroso até se eu dissesse que não, eu fecho as portas e não vai haver composição entre o PSDB e o PSB. Até porque o meu argumento, graças a Deus, ele é forte e é consistente. Há hoje uma composição, ou houve no passado, agora muito próximo, uma composição do meu partido, o PSDB, com o PSB. A contra meu gosto. Todos sabem qual foi a opção política que eu fiz. Eu votei em José Maranhão, eu não me arrependo de ter votado em José Maranhão. Agora, havia uma coligação, como todos vocês sabem, do PSDB com o PSB. E uma coligação vitoriosa. Eu saí perdedor, a minha opção ela foi perdedora. Eu tenho que reconhecer isso. Agora, maior do que Hervás Bezerra, maior do que o PSDB é a Paraíba. E se você me pergunta se pode haver, eu digo que pode. Agora com uma possibilidade muito remota, mas muito remota mesmo, de Hervás Bezerra ser o vice. Essa possibilidade eu não vou dizer que é zero, porque não adianta você chegar e de repente fechar as portas e dizer dessa água eu nunca beberei e depois você dá um passo atrás. Eu nunca agi na minha vida desse jeito, de modo que eu respondo com uma afirmação ou de uma confirmação de uma composição que existiu no passado recente, na última eleição, e que pode sim redundar numa composição para a Prefeitura de João Pessoa. Até porque tudo na vida tem um porquê. E, na verdade, se o governador Ricardo Coutinho teve esse gesto para comigo, e eu tenho que reconhecer que é um gesto, sim, ele tem uma motivação para isso. E quem sabe se essa motivação não passa pela unificação da composição, da coligação PSDB e PSB, passa sim, eu não tenho como tergiversar, não tenho como esconder. Mas, repito, a possibilidade de que eu venha a ser vice é muito remota, em função até da posição que o partido deva ocupar e de nomes que têm muito mais força política do que eu. Eu sempre conheci e reconheci o meu lugar. Eu tenho 5 mandatos de vereador e apenas uma vez disputei a deputação estadual. Perdi a eleição, mas carrego e tenho a consciência tranquila que lutei incansavelmente com todas as minhas armas, principalmente com a principal dificuldade, que é a de ordem financeira, mas graças a Deus e primeiro a ele, aos meus amigos, aos meus eleitores, consegui uma votação expressiva, aonde alguns parlamentares com assento hoje na Assembleia tiveram menos votos que eu.